Abraço para Andrade. Palmeiras e Grêmio fazem sondagens por Thiago Almada, ex-Botafogo e Cadu Santoro com pena de gastar dinheiro comprando Kiki, Oliveira e Ramon Gomes. Thiago Almada não dá para o Bahia trazer, ponto. O Grêmio não vai trazer Thiago Almada, ponto. Né? Os únicos times brasileiros hoje que têm condições de trazer Thiago Almada é realmente pagando, não dando calote, como foi o caso do Botafogo, né? Pagando, né? Palmeiras e Flamengo. Né? Não temos condições, o Grêmio também não tem condições de trazer Thiago Almada, né? Andrade está aqui, ó. Ele está na bronca com o Cadu Santoro. Meus parabéns a Pedro Lourenço do Cruzeiro, que comprou o Gerson do Zenit da Rússia por 27 milhões de euros. Né? 27 milhões de euros. Que isso dá hoje, nesse momento, né? Dá aqui na transferência, né? Ou melhor, no câmbio, dá 169 milhões de reais. 169 milhões de reais. É o valor que o Cruzeiro está pagando para contratar Gerson do Zenit da Rússia. Completamente inviável, né, para a nossa realidade. Pedro Lourenço fazendo um timaço no Cruzeiro para bater de frente com Palmeiras e Flamengo, lutar por títulos e seu Cadu Santoro montando um time para ser figurante, PQP. Andrade, eu acho que a gente pode estar na bronca com o diretor de futebol, a gente pode estar na bronca, né, o torcedor tá no direito dele, mas a gente não pode ser, velho, alheio à realidade, né? Eu acho que as críticas elas são válidas desde que elas sejam justas, né? E você criticar Cadu Santoro por não contratar Gerson ou não ir buscar Thiago Almada são críticas que elas já nascem mortas, velho, porque são dois jogadores que são irreais. São dois jogadores que pela nossa realidade financeira hoje não cabe, né? Não cabe. Então, dentro desse cenário, é uma crítica que, desculpa a sinceridade, velho, é uma crítica completamente fora da nossa realidade. Você tá criticando por criticar, entendeu? É uma crítica que já nasce morta. Você criticar o nosso diretor de futebol por não tentar trazer Thiago Almada e Gerson, realmente é você estar alheio à realidade financeira do nosso clube. Né? É basicamente isso que eu tenho para responder. Né? Eu acho que ele tem... A gente pode criticar o Cadu, eventualmente, ou a direção do clube, ou o projeto, por N outros fatores. Né? Agora, criticar por não tentar trazer Almada e Gerson realmente é complicado. Né? Realmente é complicado. Fabrício Silva, bom dia, João. Pelo que eu entendi ontem, você não conseguiu falar com o Cadives? Não nego nem confirmo. Mas todos estão comentando que estamos no nosso limite de salários e por isso não podemos contratar mais. Procede? Cara, não é que está no limite de salário, é porque o Bahia tem um orçamento, velho. O Bahia não vai fazer nada que fuja do nosso orçamento. Né? Não é que o Bahia está no limite de salários, né? Não é que, meu Deus, não pode contratar mais ninguém porque já está no limite. Não. Arias, por exemplo, saiu, né? Vitor Hugo está saindo pro Atlético Mineiro. Não tem a ver com o limite de salários. Eu acho, na verdade, que o Bahia está fazendo uma readequação salarial, né? Everton Ribeiro na renovação teve uma diminuição salarial. Então, eu não acho que tem a ver com o limite de salário, tem a ver com o limite de orçamento. O Bahia se compromete, a diretoria de futebol do Bahia, né, como um todo, se compromete a entregar os números mediante o orçamento. Né? Então, não tem essa de, não vai contratar porque está no limite de salário. Não está no limite de salário. Não está. Agora, a gente não pode fazer contratações que extrapolem o orçamento. Se contratar Thiago Almada for extrapolar o orçamento, ele não vai vir. Ponto. É algo basilar para os caras, velho, para o projeto. Né? Para o projeto ser saudável e sustentável, isso é algo inegociável para a diretoria. Ponto. Não tem o que discutir. Né? Então, eu acho que também cabe ao torcedor fazer essa reflexão, se inteirar um pouco mais, né, sobre o processo, para não fazer críticas vazias, pô. Porque críticas, quando são justas, elas têm que ser feitas. Agora, críticas vazias, aí, velho, você fica parecendo só um raivoso que tá falando bobagem, com todo o respeito do mundo. Fala, Evaristo, bom dia, Infobaé. Será que o City não fará contratações pesadas para ganhar títulos, focando somente em revelações da base? Cara, o que é que você chama de contratações pesadas? Né? Para mim, Román Gomes foi uma contratação pesada. A gente trouxe um jogador, por exemplo, titular do atual campeão argentino, Estudiantes, que estava disputando a Libertadores, jogou até as quartas de final da Libertadores. Né? A gente acabou de trazer um lateral direito titular dos caras e pagou mais de 3 milhões de dólares. Para mim, essa é uma contratação pesada. Para mim. Entendeu? Então, contratação pesada pode ser... podem ter termômetros diferentes para mim e para você. Se você chama, por exemplo, contratação pesada nível Gerson, pagar 20, 30 milhões de euros num jogador, o Bahia não fará.
Eu posso te garantir que não fará. Nesse momento, o Bahia não tem poderio financeiro para poder fazer esse tipo de contratação. Então, se o seu rótulo de contratação pesada foi esse parâmetro de Gerson, por exemplo, né, que a gente está debatendo aqui, o Bahia não fará, eu posso te garantir. O Bahia não tem nenhuma condição financeira de fazer uma contratação como essa. Né? Agora, se contratação pesada forem jogadores promissores, nessa faixa aí de 5, 6 milhões de euros, né, jogadores que a gente pode investir uma certa quantia, que podem dar um retorno lá no futuro e que podem agregar esportivamente, né, aí você pode esperar que pode acontecer. Né? Basicamente, essa é a situação de momento, tá? Um abraço aí para nosso amigo Zé Fernandes, tamo junto. Abraço para Tiaguinho. Não é possível que em pleno 2026 vocês não aprenderam que nome não é garantia de jogador craque de bola. Abraço. Só faz sentido o Bahia trazer jogador de prateleira acima dos nossos. No mais, o time já tá bom e também tem a base. Pois é, tem que ser oportunizada, né? É uma bronca muito grande da torcida oportunizar a base. Mas se nós trouxermos o tempo todo também jogadores de fora, nós não vamos oportunizar. Né? Juan Paulo precisa ser oportunizado, Cauê Forquim precisa ser oportunizado, Del, o próprio Zé Guilherme, como eu falei, vai estourar a idade de sub-20, tem que ser oportunizado. Luiz Gustavo sequer estreou com a camisa do Bahia ainda, precisa ser oportunizado. Sidney precisa ser oportunizado, né? David Martins precisa ser oportunizado. Enfim, então a gente precisa ter jogadores sendo oportunizados nesse ano de 2026 e com isso você, obviamente, precisa compor elenco com esses jogadores. Né? Se você só ficar contratando, a base nunca vai jogar. A base nunca vai jogar. Um abraço aí para Alex Trojan, bom dia, Leira, centroavante até agora nada? Poxa, aí merece ela, né? Aí merece nosso áudio famoso. As contratações, nada ainda? Poxa. Em termos de nome, como eu falei, ainda não tive acesso a nome de centroavante e de goleiro não, mas que o Bahia busca no mercado pode ter certeza, tá? Manuel Marques, melhor a torcida entender que o City não vai trazer nenhum jogador para brigar por títulos. A ideia do City é jogadores novos com poder de revenda. Daqui a uns 5 anos, quem sabe? Cara, eu acho que essa ideia de não vai trazer jogador para brigar por títulos é uma balela. É a maior balela da história do futebol, velho. Né? É a maior balela da história do futebol. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais em contratação. Para muita gente, trouxe vários jogadores para brigar por títulos. Ganhou o quê? Velho, não tem como você cravar título nenhum, garantia nenhuma por jogador nenhum. Nenhum jogador te dá garantia de título, velho. Só um time é campeão. São 20 times na Série A, só um é campeão. São mais de 100 times na Copa do Brasil, só um é campeão. Não tem jogador, não tem dirigente, não tem nada que te dê garantia de título. Não tem. Então essa balela de, não vai contratar para poder disputar título. Velho, disputa de título é circunstancial. É você encaixar um formato de jogo, é você, no mata-mata, conseguir ir bem e eliminar. O Corinthians, por exemplo, conseguiu um título improvável. Alguém, no início da Copa do Brasil, cogitava o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, eliminando Palmeiras e Cruzeiro? Ninguém cogitava isso. Ninguém cogitava isso. Né? Ninguém cogitava isso. Então, esqueçam, velho, essa ideia de que, não vai trazer jogador para disputar título. Velho, quando você entra na competição, você já está disputando título. Você entra na competição para poder tentar ser campeão. Ninguém entra na competição para tentar ficar em 18º, não, pô. Né? Ninguém entra na competição para tentar ser, você é o 10º aqui. Não, ninguém faz isso. Todo mundo entra mirando sempre estar no lugar mais alto. Né? Eventualmente, por N fatores, nem sempre será possível. E vocês precisam entender isso, velho. Essa balela de, se trouxer fulaninho é garantia de título. Não é, velho. Vai brigar por título. Não necessariamente. Olha o time do Santos aí. O Santos trouxe Neymar, porra. O Santos contratou Neymar, que talvez seja um dos maiores nomes do futebol brasileiro depois de Pelé. Né? Um dos maiores nomes da história da seleção brasileira. Né? O cara, com a história que tem, com a carreira que tem, indiscutivelmente, um craque de bola. Pode não estar no bom momento. Enfim, aí é um debate para depois. Mas os caras com o Neymar brigaram para não cair até a última rodada. Não existe nome hoje em dia mais que a garantia. Velho, o futebol mudou muito, muito. Olha o Mirassol aí. O Mirassol contratou alguém que era garantia de título? Ou que brigaria por título? E olha onde o Mirassol chegou. Por N fatores, né? Já falamos sobre isso aqui. Então parem com essa ideia, velho. Né? De que, no Grupo City não vai contratar para brigar por títulos. Olha, o Bahia disputa. O Bahia foi campeão de 2 competições ano passado. Né? 2 competições. Caiu nas quartas da Copa do Brasil, da maneira que caiu, e isso chateou. Caiu na Sul-Americana, sim, isso chateou. Mas o Bahia esteve em disputa, o Bahia competiu. Né? Não aconteceu de passar,
Né? Pipocamos sim, indiscutivelmente. Isso já foi debatido aqui 200 vezes. Mas essa história de, tem que contratar jogador para poder ganhar título. Esqueça isso. Esqueça isso. Isso não é assim que funciona. Um abraço aí para Rui Barbosa, tamo junto. Um abraço aí para Fabrício Silva, João Gilberto. Abraço também para Valdionor. Cacá Santos, tamo junto, meu amigo. Abraço também para nosso amigo Danilo Santos. Isso já se espalhou que Cadu Santoro está com pena de gastar o dinheiro. Pois é. Como se o Bahia tivesse nadando em dinheiro, né? Nadando em dinheiro. Entenda uma coisa, velho. O Bahia é gigante institucionalmente. Gigante, enorme. O Bahia é enorme institucionalmente. Esse escudo aqui, ó, essa marca é enorme. Bicampeão brasileiro, torcedor louco, apaixonado, quarta maior média de público da Série A. Enfim, a instituição Esporte Clube Bahia é gigantesca. Só que a instituição Esporte Clube Bahia está num processo de reconstrução financeira, velho. Está num processo de reconstrução da sua organização interna, né? Então, dentro desse cenário, o Bahia não pode fazer movimentos que vocês querem que o Bahia faça. Não é que o Bahia não quer, é que o Bahia não pode. Existe uma diferença muito grande entre querer e poder. Vocês acham que a diretoria do Bahia, você acha que Rogério Ceni, vocês acham que qualquer um que tá lá dentro não queria trazer um jogador como o Gerson pra cá? É óbvio que queriam, velho. É óbvio, é evidente. É evidente. É evidente. Vocês acham que isso não é uma realidade? Não é um querer? É claro, velho. É claro. Só que querer nem sempre é poder. Eu quero trazer Gerson. Pô, mas você só tem isso aqui para contratar. Não dá nem para melar. Porque se o Cruzeiro tá pagando 27 milhões de euros para contratar Gerson, imagina o salário que Gerson vai ganhar no Cruzeiro. Parem para analisar isso aí. E o Bahia tem orçamento para cumprir, velho. Orçamento de transferência, orçamento de folha. E isso não vai acontecer. Só passa aqui um tantinho. Não vai acontecer. Não é como os caras trabalham e ponto. Quanto mais cedo, mais rápido vocês entenderem isso, menos vocês vão se frustrar. Basicamente é isso. Entendam o procedimento de como os caras trabalham para vocês não se frustrarem. Né? Basicamente é isso que eu tenho para dizer para vocês. Um abraço aí para nosso amigo Carlos Pepeu. Bom dia, Leiro. Você conseguiu ter noção sobre o time que vai a campo no domingo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A gente vai abrir o campinho aqui para poder debater com vocês. Abraço para Divan Cater. Tamo junto. Pedro Celta. Guilherme Cruz. Fora Grupo City, volta MGF. Tá quase isso aqui no chat, né? Tá quase isso. Que realidade é essa, Leiro? Pelo que sei, nosso grupo é rico, mais rico que o Cruzeiro, irmão. Entenda uma coisa, o nosso grupo tem muito dinheiro, só que os caras administram de maneira correta. Os caras não vão pegar o dinheiro e botar o dinheiro só pelo dinheiro. Dinheiro tem. O Grupo City tem dinheiro. Só que o Grupo City não vai ficar injetando, né, fazendo um doping financeiro com o Bahia, porque, inclusive, o fator financeiro tá vindo aí. O Bahia hoje é um time que não tem receita suficiente para poder investir numa contratação como essa. Não tem, velho. Não é que não quer, não, é porque não pode. Né? Então, não adianta esse cara nessa agonia, porque o Grupo City tem dinheiro. Sim, o Grupo City tem dinheiro, mas o Bahia não. O Bahia não tem o dinheiro do Grupo City. O Grupo City é um grupo que administra o Bahia, mas o Bahia é o Bahia, continua sendo o Bahia. O Bahia não tem o dinheiro do Grupo City. Botem isso na cabeça de vocês. E no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro tem um dono, a SAF de um dono. A SAF do Cruzeiro pertence a um cara, não a um grupo, a um cara, certo? Chamado Pedro Lourenço, um dos caras mais ricos do país. Esse cara é cruzeirense louco e esse cara está disposto a pegar o dinheiro dele e injetar dentro do clube. Né? Então, tem isso. Há um tempo atrás, né, a SAF, referência de vocês aí no chat, era do Botafogo. Olha a merda que os caras estão envolvidos, velho. Os caras tomaram o transfer ban, os caras estão devendo 120 milhões de reais na contratação que os caras fizeram e não pagaram. O Botafogo contratou Thiago Almada e foi campeão brasileiro da Copa Libertadores, contratando um jogador que eles não pagaram. Vocês têm noção do que é isso? Não minimizem isso, velho. O Botafogo contratou um jogador e não pagou. 120 milhões de reais. Fica com fama de mau pagador. Notícia de transfer ban, tudo isso são notícias. Todas essas situações descredibilizam o time no mercado, velho. Tudo isso. Daqui a pouco começa a atrasar salário.
não dá para meter os pés pelas mãos, né? Eu entendo, vai ter torcedor que fala, Leiro, tem que meter os pés pelas mãos mesmo, eu quero ser campeão. Velho, se você pensa assim, é o direito seu. Mas o clube não pensa assim. Não pensa assim. E se você pensa assim, o clube não pensa assim, alguém vai se frustrar. E nesse caso é você. Ponto. Ponto. É simples de entender. Um abraço aí para nosso amigo Reinaldi. Tamo junto, amigo. Marcos Aurélio. Bom dia, Leiro. Bom dia, meu irmão. Abraço aí para nosso amigo Igor Souza. Leiro, o Cruzeiro arrecada muito mais do que o Bahia? Sim. Sim. Arrecada muito mais do que o Bahia. E ainda tem um dono, a SAF de um dono, de um cara que ainda injeta dinheiro o tempo inteiro. Né? Então, sim, arrecada mais do que o Bahia. Velho. Arrecada mais do que o Bahia. Já falei para vocês aqui, o Bahia, em arrecadação, não está nem na primeira folha da Série A. Na primeira página da Série A. Já disse isso aqui para vocês. Arrecada muito mais. O Cruzeiro pagava mais de 3 milhões de salário a Gabigol, velho. Só para vocês entenderem. O Cruzeiro está pagando para Gabigol jogar no Santos mais de 1,5 milhão de reais. O Cruzeiro emprestou o Gabigol para o Santos e está pagando mais de 1,5 milhão de reais do salário de Gabigol ainda. Imagine. Imagine. Pare para fazer essa análise. Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo.